Problema de saúde. Versão adaptada do capítulo 11 do livro Pontos e Contos, de Irmão X, por Chico Xavier. Estávamos conversando sobre problemas de saúde, quando Olímpio, que havia sido médico na Terra, fez uma reflexão profunda. Quando passamos a enxergar a vida do ponto de vista espiritual, tudo muda, inclusive a forma como entendemos as doenças. Ele fez uma pausa breve, como quem organiza ideias importantes, e continuou. A maioria das enfermidades não nasce apenas no corpo. Elas têm raízes mais profundas, muitas vezes ligadas ao estado emocional e espiritual da pessoa. Assim como os micróbios precisam de um ambiente propício para se desenvolver, as doenças também encontram espaço em mentes desequilibradas. Segundo ele, muitas enfermidades não são apenas problemas, são oportunidades. Algumas doenças surgem como alertas. Outras, especialmente as mais longas, funcionam como verdadeiros processos de resgate e aprendizado. Até mesmo dores persistentes podem ter uma finalidade maior. Por isso, o ideal seria encarar a doença com calma e consciência, não com desespero. Eduardo, outro médico presente, comentou: "Mas isso é muito difícil. As pessoas querem solução imediata, querem melhorar rápido, sem entender o processo." Olímpio concordou. Esse imediatismo é um dos maiores desafios. Muitos doentes não percebem que por trás do sofrimento existem lições importantes. Há quem reclame após anos de enfermidade, esperando cura em poucos dias, e há também aqueles que não enxergam que a própria mente está contribuindo para o problema. Então, ele contou uma história real para ilustrar o que dizia. Conheci uma mulher incrível, chamada Senhora Ramos. Uma pessoa boa, generosa, humilde, sempre ajudando a todos. Mas como mãe, era extremamente apegada ao filho, Anacleto. Ela era querida no plano espiritual, por sua bondade sincera. Fui chamado para ajudar no caso do filho. Fisicamente, o problema dele era tratável, mas espiritualmente, a situação era mais complicada. Anacleto tinha muitos desequilíbrios internos. Era um jovem preso a vícios, sem disciplina, sem propósito. A doença, nesse caso, não era apenas um problema. Era um freio, uma oportunidade de transformação. Enquanto o corpo dele sofria, ele começava a mudar. Era mais paciente, mais educado e mais grato. Já sabia como atender a visitas, como suportar uma conversação em que os seus pontos de vista não eram respeitados, e aprender a sorrir para pessoas menos simpáticas. Coisas que nunca tinha valorizado antes. Mas a mãe não conseguia enxergar isso. Como muitas mães, ela só via o sofrimento do filho e queria que ele ficasse bem o mais rápido possível. Mesmo sendo orientada a ter calma, ela insistia. Queria cura imediata, remédios mais fortes, soluções rápidas. Até que surgiu a ideia de levá-lo para um tratamento em águas terapêuticas. Do ponto de vista físico, seria ótimo, mas espiritualmente ainda não era o momento. Ele precisava passar por aquele processo. Não víamos tão somente o organismo enfermo, mas também os interesses vitais da saúde eterna. Examinando todos esses fatores, opinamos em contrário. A pobre mãe recebeu-nos a negativa mal-humorada, e, após novo acordo com o clínico terreno, assentou que nós outros, os cooperadores espirituais, estacionáramos em equívoco, deliberando a partida do filho para as águas, sem perda de tempo, plenamente despreocupada de nossa lembrança fraternal. E de fato, em poucas semanas, ele estava praticamente curado. A mãe ficou radiante. Mas o que parecia vitória era na verdade o início da queda. Assim que recuperou a saúde, não mais quis saber das edificantes palestras maternais, voltando aos velhos hábitos. Perto do balneário havia um cassino, e ele não resistiu. Noites seguidas de jogo, perdas, descontrole. Quando o dinheiro acabou, ele pegou cheques da própria mãe e perdeu tudo. Consumido pela vergonha, pela culpa e pelo desespero, sozinho no quarto, tirou a própria vida. O silêncio tomou conta. Então, Olímpio concluiu com tristeza. Aquela mãe saiu de casa com um filho doente e voltou com um filho morto. Fica o ensinamento:
Às vezes, o tempo da dor é também o tempo da transformação.